Oi, pessoal, vamos por aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre formação do território brasileiro e hoje século XVIII. Então, nas aulas passadas, a gente já estudou os principais acontecimentos do século XVI, que foram o quê? Quem lembra? A extração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste e do Sudeste. No século XVII, a gente viu que houve aí uma interiorização, ou seja, a pecuária, a criação de animais contribuiu para a ocupação do interior do Nordeste, do Sudeste também, do Brasil. Vimos ainda que no século XVII começaram a exploração das drogas do sertão, na região que hoje é a Amazônia, e hoje a gente vai ver o século XVIII. Então, sem dúvida alguma, a principal atividade do século XVIII foi a mineração. Finalmente, os bandeirantes conseguiram encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas, na verdade, de Minas Gerais. Eu digo finalmente porque o sonho dos portugueses sempre foi encontrar ouro no Brasil, né? Metais preciosos. No início eles não encontraram, então eles desenvolveram outras atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Mas o objetivo mesmo sempre foi encontrar o ouro. Então, com a descoberta desses metais nessa região sudeste central do Brasil, isso atraiu, gente, milhares e milhares de pessoas para o território brasileiro. Estima-se que entre 1700 e 1720 aí tenham chegado entre 5 e 6 mil portugueses no Brasil para trabalhar nessa atividade mineradora por ano. Sem falar na imensa quantidade de pessoas trazidas do continente africano que foram escravizadas para trabalhar na mineração, porque a base da sociedade mineradora eram os africanos escravizados. Eram eles que realizavam quase todo o trabalho. Inclusive, muitos tinham uma expectativa de vida muito baixa, por causa das péssimas condições de trabalho, das doenças que eram adquiridas, enfim. Então, eu quero que vocês observem esse mapa que eu vou mostrar agora, da economia do Brasil no século XVIII. Olha, gente, o que se destaca aí? Então, essa parte destacada na cor rosa era onde havia a produção, o cultivo da cana-de-açúcar, né? Todo o litoral aí. Essas manchas verdes, onde havia a criação de animais, a pecuária. Esse verde claro aqui, onde havia exploração das drogas do sertão. Você vê o surgimento de algumas vilas em torno dessa atividade. E a novidade aqui do século XVIII, essa parte aí, amarela, né, laranja, que é justamente a exploração do ouro, do diamante, primeiro em Minas Gerais, depois Goiás, depois Mato Grosso também, tá certo? Um ponto que chama bastante atenção aí, gente, é essa descoberta, como eu já falei, ela atraiu milhares de pessoas para essa região. E com isso, houve aí o surgimento, o desenvolvimento de algumas cidades em torno dessa atividade mineradora. Não só dessa atividade, porque também começaram a desenvolver a agricultura, a pecuária, né? Os profissionais liberais também. E com isso deu-se aí a formação de um bom número de cidades. Uma característica básica aí, gente, é que essa sociedade mineradora, ela é caracterizada por ser urbana, diferente da sociedade açucareira do litoral do Nordeste, que era mais rural, ligada aí mais às fazendas, aos engenhos. A sociedade mineradora era mais urbana. E muitas cidades foram surgindo aí em torno dessa atividade mineradora, por exemplo,
Ouro Preto e Minas Gerais. Um destaque aí para esse mapa. Percebam que esse mapa pequeno aqui, olha, é o mapa do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Esse mapa maior aqui, olha, é o estado de Minas Gerais ampliado, com destaque para a cidade de Ouro Preto, tá certo? Fiquem atentos a isso. Outra cidade que surgiu em torno da atividade de mineração foi Mariana, também em Minas Gerais, Cuiabá e Mato Grosso. E algo que eu lembro quando eu vejo esse mapa, gente, é que uma das características desse período foi justamente a transferência da sede do governo português de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, até então, a sede do governo português era Salvador, devido à importância da economia açucareira. Depois, com a descoberta do ouro aqui nessa região central, a sede do governo português foi transferida para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o governo português ele queria ter um controle maior sobre a exploração dos minérios. Ficava aí mais próximo e mais fácil de fiscalizar, mais fácil de cobrar os impostos também, que eram cobrados muitos impostos sobre essa atividade de mineração. Inclusive surgiu até alguns conflitos importantes na história do Brasil, que foi o conflito aí dos emboabas e também a Inconfidência Mineira. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí sobre isso, que é bem interessante. Então, esses conflitos históricos são ligados justamente a essa atividade mineradora, né? As pessoas que trabalhavam na mineração, elas reclamavam da alta cobrança de impostos, da fiscalização rigorosa do governo português. E eles queriam aí, já nesse período, ter uma maior independência, né? Com relação a Portugal, o que vem acontecer aí só depois, tá bom? E aí outro ponto importante também é que a gente já percebe o Nordeste perdendo força econômica e força política, porque a atividade da cana-de-açúcar ela já não estava sendo tão rentável mais, ela já estava perdendo importância, entrando em declínio aí. E como é que eu posso dizer, os olhos de Portugal, né, começam a se voltar para a região sudeste central do território brasileiro, e o Nordeste ele vai perdendo aí essa força econômica e política. O exemplo maior é essa transferência aí da sede do governo de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, na região sudeste, tá certo? Mas vamos seguir. Olha, uma figura importante aí nesse período são os tropeiros. Os tropeiros, eles contribuíram para a organização do espaço geográfico brasileiro. Por quê? Na verdade, gente, eles eram comerciantes, viajantes, que levavam mercadorias do litoral, vou destacar aqui, do litoral, para o interior, para essa região aqui da mineração, principalmente, né, da mineração. E eles comercializavam vários tipos de produtos, então vinho, queijo, farinha. Eles também levavam e traziam notícias, cartas do litoral para o interior. Então eles eram um importante elo de comunicação aí entre as regiões. Lembrando também que além deles irem abrindo novas trilhas, utilizando as estradas já existentes, eles também contribuíram para a formação, o início da formação de algumas cidades no Brasil, como os locais que eles paravam, os pontos de descanso deles, começaram a surgir aí algumas vilas que posteriormente se transformaram em cidades, foi como os bandeirantes, né? Muitas cidades se formaram como pontos de descanso dos bandeirantes, da mesma forma os tropeiros aí, que eram esses comerciantes viajantes, eles utilizavam aí
transporte animal, né? Burros, mulas. E eles fizeram aí esse trabalho, contribuindo bastante para a formação, a organização do espaço geográfico brasileiro. Então, uma das cidades que surgiram aí como ponto de descanso dos tropeiros foi Sorocaba, em São Paulo. E é isso, gente. Tem uma atividade aí para que a gente possa, né, exercitar mais ainda o conhecimento que foi construído aqui. Então, bons estudos.